Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Eduardo Santos, sou Master Black Belt certificado e sempre venho falar com vocês sobre Lean Six Sigma. Bora para o nosso segundo vídeo da série de 7 vídeos sobre as 7 ferramentas da qualidade. Eu estou aqui com o nosso material na tela e aqui só para vocês lembrarem, né, quais são as 7 ferramentas. Quem não viu o vídeo sobre fluxograma, peço que veja, por favor, porque hoje a gente vai falar sobre folha de verificação, tá bem? Antes da gente começar, eu já vou avisar, essa ferramenta também eu não consigo rodar no Minitab, tá bem? Então aquela sequência que eu coloquei ali, eu já fiz de propósito. Então fluxograma e folha de verificação eu não consigo rodar no Minitab, e as demais, gráfico de Pareto, histograma, gráfico de dispersão, carta de controle Ishikawa, eu consigo rodar dentro do Minitab. Isso mesmo, pessoal. Eu consigo fazer o Ishikawa dentro do Minitab. Vocês vão ver como no último vídeo dessa série. Então aqui, sempre eu falei para vocês, né, eu vou colocar o nome da ferramenta e uma imagem para vocês associarem ao que é uma folha de verificação. Claro, isso aqui é super simples, né? Mas é mais ou menos isso mesmo. Eu tenho alguma coisa que eu quero que a pessoa verifique e marca se ela encontrou aquela condição ou não, e eu tenho um totalizador. Geralmente é isso, tá? Não é só isso, né, que pode ter, mas eu posso usar dessa forma como uma explicação básica. Então, o que é uma folha de verificação, né? Então a gente fala que é um formulário planejado. Então não é pegar um papel de pão e ir lá coletar os dados, tá, pessoal? Existe um planejamento de teste de hipótese, que a gente chama de plano de coleta de dados, e o formulário de folha de verificação é um dos principais pontos disso, tá? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre coleta de dados. Mas para coleta de dados de forma fácil, então a pessoa não pode ter dúvida e precisa. Então, quando voltar essa folha, na hora que eu for fazer o teste que eu quero fazer como belt, eu não posso, fez errado, vou ter que coletar tudo de novo. Tá? Então, isso é muito importante que vocês entendam. Por que eu uso uma folha de verificação, né? Então, eu quero registrar o resultado de uma inspeção, de uma auditoria, de coleta de dados para teste de projeto e assim por diante. Por exemplo, na indústria tem algumas ferramentas, 5S. Então, se vocês olharem o que é o 5S, no começo eu tenho um monte de coisa num local e a primeira coisa que eu faço, eu separo aquilo que eu uso do que eu não uso, por exemplo, né? Depois, quando eu chego no segundo S, eu vou definir um local para cada coisa. Então, aquilo que eu uso mais, eu deixo mais próximo, aquilo que eu uso menos, eu deixo mais longe, né? Não preciso não vou com tanta frequência ali, então eu posso deixar um pouco mais longe, até de uso comum, né? Várias pessoas ir buscar no mesmo lugar. Tá bom. Quando eu cheguei no passo 3, eu tenho a questão de limpeza. Então, depois que eu já eliminei aquilo que eu não uso e organizei, agora eu vou criar um sistema de padrão de limpeza. Então, eu já tenho um padrão de organização que veio do 2, né, do segundo censo, e agora eu tenho um padrão de limpeza. Então, eu vou definir todas as rotinas de limpeza, não para manter limpo, é para deixar de sujar, né, que a gente fala. Então existem padrões de limpeza também, né? Depois, quando eu chego no quarto senso, que é o senso de padronização, então eu venho e monto esses padrões e começo meio que a auditar, né? E aí no quinto senso, que é o de manter, sustentar, é onde eu faço essa questão da manutenção desses padrões. Então eu vou lá e faço auditorias. Essas folhas de auditoria, então a área deveria estar assim, é uma folha de verificação, tá? Aí eu posso ter foto, eu posso ter outros recursos ali para a pessoa ver o que é o certo e o errado, e a pessoa falar na frente se ela encontrou uma não conformidade. O TPM é a mesma coisa, né? Que é manutenção produtiva total. Então eu tenho o checklist de TPM, se a pessoa fez, não fez, e ela anota as anormalidades que ela encontrou ali, ou se ela fez ou não fez a inspeção do dia de manutenção autônoma, tá? Então, são folhas de verificação do dia a dia. A própria folha de operação do processo, ela também não deixa de ser uma folha de verificação. O que muda é que o operador não está registrando. Então, muitas vezes, existem diários de bordo para toda não conformidade que o operador pegar, ele anotar. Aí vira uma folha de verificação, tá bom? Só para vocês associarem a coisas do dia a dia. Tá? Mas isso acontece em restaurantes, então vai começar o dia no restaurante, um pouco antes de abrir, existe um checklist que os garçons ou alguém, né, tem que preencher, falando se está tudo certo, se está tudo organizado, se está todos os pratos disponíveis, talheres, se não tem nenhuma cadeira ou mesa danificada, se tem algum local com sujeira e assim por diante. Também é uma folha de verificação, tá? Então não é só ligada à indústria. Qualquer local eu posso ter uma folha de verificação e usar isso no dia a dia para facilitar o trabalho e a operação, tá bom? E aí como que eu faço, né? O formulário tem que ter as condições a serem verificadas e os campos que tem que ser preenchido. Então percebam, é um formulário de verificação. Então a pessoa vê e anota alguma coisa se ela pegar erro. Se ela não pegar nada, ela deixa zero e assina, ok? Mas ela está verificando alguma coisa. Deve ser de fácil entendimento.
Então não pode ser alguma coisa muito complexa, tá? E as pessoas que vão preencher isso têm que estar treinadas, tá bom? Então onde que a gente faz a folha de verificação? Excel é o mais fácil muitas vezes, já que você consegue configurar as caixinhas, você monta ali as perguntas, um sim, não, ou então um Word ou um PowerPoint com tabela mesmo, a pessoa onde o que que ela tem que olhar, se ela olhou ou não, se pegou não conformidade ou não, e assina no dia a dia, tá? Basicamente é isso. E aqui nossos contatos, né, então tem telefone, o e-mail, o nosso canal no LinkedIn, né, o perfil do LinkedIn, tem o canal Essan no YouTube e também tem o perfil eduardosantos.mbb no Instagram, tá? Então segue a gente, agradeço. Vou mostrar agora para vocês aqui um exemplo de folha de verificação. Bom, aqui nós estamos vendo um exemplo de folha de verificação, bem simples. Então nós vamos usar um exemplo, não sei se vocês vão lembrar aqui, pessoal, do fluxograma, a gente estava falando de uma hamburgueria, tá? Até esqueci de falar da hamburgueria, desculpa, mas é um exemplo de uma hamburgueria. Então na folha de verificação nós estamos seguindo esse exemplo. Todas as 7 ferramentas a gente vai falar da hamburgueria, tá? Então aqui, pensem assim, ó, um exemplo, tá? Isso aqui não é que todas têm que ser assim, tá, pessoal? Esqueçam, isso aqui é só um exemplo para vocês entenderem o que é uma folha de verificação. Imagine que uma hamburgueria tem um controle de reclamação dos clientes mensal, tá? Então aqui tem o dia do mês, quem que era o mestre hamburguero do dia, tá? Então tem 2 mestres, o Carlos e a Ana. Tem o que o cliente pode reclamar, então, não sei, aqui talvez no próprio app tenha lá o que ele achou ruim no hambúrguer, por exemplo, no pedido dele, ou no site da empresa, ou ligando, né, e a pessoa faz a reclamação. Então ele poderia reclamar de carne fora do ponto, a demora na entrega, a divergência do valor cobrado, a má qualidade dos alimentos, a má qualidade da embalagem, que o lanche estava muito salgado, que o pedido estava incompleto, que o pedido dele foi trocado, teve algum problema com o entregador, ou que o lanche estava sem sal, tá? Então tudo isso aqui ele pode estar reclamando. Aí existe todo dia alguém vai lá e registra as reclamações que tiveram e faz uma assinatura falando que naquele dia quem foi que fez esse controle. Aqui também eu fiz um totalizador, mas não precisa, tá? Porque depois você vai jogar em outro lugar. Por quê? A função da folha de verificação ela não é uma ferramenta fim, ela é uma ferramenta meio, ou seja, ela vai retroalimentar outras ferramentas do sistema, né, vamos chamar assim, de análise e solução de problema, tá bom? Então aqui é uma ferramenta para levantamento de informações, tudo bem? Mas aqui eu só coloquei, a Ana teve X reclamações, o Carlos teve Y reclamações. Então nesse dia teve isso aqui de reclamações, e se eu pegar todas as reclamações do mês, né, que no caso é mês, tá? O dia tá aqui, tá? Aqui é mês, eu tive no mês 408 reclamações. E aí a gente pode perguntar, isso é muito ou é pouco? Por aqui não dá para saber, porque a gente não está aqui na condição de mostrar o número de pedidos que teve. Então, 408 de 10.000 é uma coisa, 408 de 1.000 é outra, né? Mas aqui não é o foco disso, tá? Então, quando a gente for falar de projeto mesmo, para a gente definir se isso é um problema, eu deveria olhar contra o total de pedidos e ter um percentual ou ppm, né, que praticamente é a mesma coisa, né? Se vocês olharem a fórmula do ppm, vocês conseguem ver que você consegue fazer uma analogia disso com percentual, tá bom? Tudo bem aqui, pessoal? Folha de verificação super simples, tá? Não tem nada demais. Eu acho mais fácil fazer no Excel, porque você consegue configurar as coluninhas, tá? Mas lembrando que aqui a pessoa tem que assinar, tem que ficar bem claro. Eh, o Quem vai reclamar ou quem está anotando não pode ter muito mais opções, então sem sal, pouco sal, insosso, né, que algumas pessoas falam. Não, aí não, é porque é tudo a mesma coisa, então, tem que tentar agrupar para você também depois facilitar na hora de você fazer um Pareto, por exemplo, né, que é uma ferramenta que usa muito os insights de uma folha de verificação, tá bem? Eu vou parar de compartilhar aqui, só um minuto. Então, essa foi a folha de verificação. Espero que tenha ficado claro como que eu faço. É uma ferramenta super simples, é uma ferramenta meio, lembrem, ela vai retroalimentar outras ferramentas, mas não menosprezem, né? É uma ferramenta super importante e sem ela, muitas vezes, você não consegue avançar em outras etapas, tá bom? Lembrando que aqui, pessoal, muitas vezes essa ferramenta já existe e você está até usando ela para fazer o seu projeto. Em alguns outros casos, vai ter que criar para você coletar um dado na produção. Então, isso é muito importante, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueçam aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar esse conteúdo com quem acha que possa interessar. Muito obrigado, vamos para o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.